O secretário de Política Agrícola disse que vai alterar alguns pontos do plano safra, mas baixar os juros, por enquanto, não. A ideia seria buscar outras fontes para ter mais disponibilidade de recursos. E quem conversa conosco sobre esse assunto é o analista jurídico Ricardo Afonsin, está aqui na tela do RN, na gelada Porto Alegre, na capital gaúcha, né, doutor Ricardo? Boa noite. Tá frio por aqui. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Resta saber agora, como a gente viu na matéria, né? Se com mais dinheiro, com mais recurso, vai ficar mais fácil aí o acesso, mais simples ao crédito e tem mais. Diante aí do comprometimento do patrimônio com as renegociações de dívidas, o que dá de garantia nessas novas operações, hein? Pois é, Márcio, esse é o grande problema. Quer dizer, ter o dinheiro, que sempre é anunciado esse volume espetacular de dinheiro, nem sempre acontece, e se acontecer, ele não estará disponível a esse produtor, porque ele está com seu patrimônio comprometido com as renegociações de dívidas, com os financiamentos ainda em aberto. Então, o problema, como disse o deputado Luiz Carlos, e como disse antes o pessoal do algodão, dizendo que nem tanto é os juros o problema é acessar o crédito, e isso a gente sabe muito bem como vem acontecendo. A cada ano termina a safra e os recursos que foram anunciados terminam sobrando ou não existem. Eu vejo, assim, uma solução importante, porque o Fundo Garantidor, até que ele seja constituído, até que se consiga montar uma estrutura para isso, não é coisa que acontece em pouco tempo, ainda mais na situação que estamos vivendo hoje no Brasil, que dificilmente se consegue criar coisas novas e que precisam de recursos também para esse fundo garantidor. Mas tem algumas coisas que poderiam ser feitas e que já ajudariam bastante. Eu cito, por exemplo, as garantias que estão no PES e na securitização, que são garantias muito acima do saldo devedor desses dois programas de refinanciamento de dívidas. Se você pegar o saldo efetivo hoje, para aqueles que já pagaram 15 anos, parcelas, estão faltando 5, estão faltando 6 parcelas, o saldo é muito pequeno e tem muita garantia. Já tinham muita garantia na origem, já houve excesso de garantia quando foi contratada a renegociação. Hoje, então, para aqueles que estão em dia, que já tiveram esse longo tempo de pagamentos, evidentemente que se fizesse uma reavaliação, tomando o saldo devedor dessas dívidas e tomando o volume das garantias, haveria sobra suficiente para o produtor poder utilizá-las em novos financiamentos ou até para vender alguma coisa, diminuindo esse seu endividamento. Então eu acho que essa é uma questão prática que está trancada pela burocracia, pela falta de um exame desse assunto. Se houver esse exame, são milhões, aliás, milhares de produtores pelo país que estão nessa situação, com garantia excessiva nesses dois programas, que se fosse liberado, de acordo com o saldo, eles teriam garantia para acessar novos financiamentos. Do contrário, estarão excluídos injustificadamente, em razão desse fato de terem as garantias, mas elas estarem bloqueadas num saldo que já falta pouco para ser pago. Eu acho que são essas coisas mais práticas que poderiam ser utilizadas e teriam soluções imediatas para poder o produtor ter acesso a novos financiamentos. É com você, Márcio. Tá certo. Obrigado, doutor Ricardo. Até semana que vem.